Declaro aberta a 12ª sessão ordinária do primeiro período de reuniões do segundo exercício do mandato da 17ª legislatura. Convido o vereador Ismael para fazer a leitura da Bíblia. Boa noite a todos. Vamos ler Salmos 23, salmista Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de tranquilidade. Refrigera minha alma e me guia pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante os meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Obrigado, vereador. Solicito a primeira secretária para fazer a leitura do expediente. Boa tarde a todos. Então, vamos seguir aqui a leitura. Ofício 242 de 2022. Assunto: encaminha o projeto de lei complementar número 5 de 2022. Projeto de lei complementar número 5 de 5 de maio de 2022 acresce os parágrafos 5º e 6º do artigo 22 da Lei Complementar Municipal número 31 de 20 de outubro de 2017, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Civil Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Acresce os parágrafos 5 e 6 do artigo 22 da Lei Complementar número 31 de 20 de outubro de 2017 com a seguinte redação. Parágrafo 5º. Após a investidura no cargo, o agente da Guarda Civil Municipal deverá permanecer por no mínimo 3 anos, sob pena de indenizar a administração pública sobre todos os gastos que essa despendeu para a investidura do servidor na função, incluindo os gastos com a formação, bolsa-auxílio, uniformes, equipamentos, entre outras despesas. Da mesma forma, caberá a indenização se o candidato matricular-se para o curso de formação e desistir do mesmo em seu decorrer, ou se finalizado este, desistir de sua nomeação. Parágrafo 6º. O Poder Executivo Municipal, via decreto, estabelecerá as normas que regulamentarão a forma e o cálculo de indenização de que trata o parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 5 de maio de 2022. Bio Ilerian Zanetti, prefeito municipal. Justificativa do projeto. Tenho a satisfação de submeter à apreciação dos nobres vereadores dessa Casa de Leis o incluso projeto de lei ao qual acresce o parágrafo 5º ao artigo 22 da Lei Complementar número 31, de 20 de outubro de 2017. Conforme se verifica na leitura do artigo 22 da Lei Complementar número 31 de 2017, a investidura ao cargo de agente da Guarda Civil Municipal se dá a partir de aprovação em concurso público. Por sua vez, o parágrafo 1º do referido artigo dispõe sobre as fases e requisitos do concurso público, sendo que o inciso 3º fala sobre o concurso de formação técnico-profissional para a Guarda Civil Municipal. Dessa forma, vê-se que, para a investidura no cargo, o candidato deve ser aprovado em todas as fases do concurso, sendo que a última fase é composta pelo audido curso de formação, a qual possui caráter eliminatório e classificatório. O concurso em questão segue inúmeras normativas, sendo as principais a matriz curricular do curso de formação para guardas municipais, expedida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, bem como os demais decretos federais que regulamentam o porte de armas e ainda as portarias da Polícia Federal. Como é de conhecimento geral, encontra-se hoje em vigência o concurso público número 3 de 2020, o qual tem por objetivo o provimento ao cargo de agente da Guarda Civil Municipal, a qual está previsto no curso de formação, terá 1.080 horas aulas, sendo este
sendo que este será ofertado aos 25 primeiros colocados na primeira fase, considerando a nota da prova objetiva e a aprovação nas fases subsequentes. Pois bem, no período que o do curso de formação, há todo um investimento da administração pública para que este ocorra. Durante o período de formação, que pode durar até 6 meses, o poder público investe em aulas teóricas e práticas, equipamentos, uniformes, alimentação e ainda em bolsa auxílio para os candidatos alunos no valor correspondente a 80% do salário base do agente da Guarda Civil Municipal. Cabe informar que a indenização prevista não fere qualquer princípio constitucional, bem como que é instituída a exemplo do Estatuto dos Militares, Lei Federal número 6.880 de 1980, artigos 116 e 117, conforme dispositivos abaixo transcritos. Artigo 116. A demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado, primeiro, sem indenização das despesas efetuadas pela União com a sua preparação, formação ou adaptação, quando contar mais de 3 anos de oficialato. Segundo, com a indenização das despesas efetuadas pela União com a sua preparação, formação ou adaptação, quando contar menos de 3 anos de oficialato. Parágrafo 1º. O oficial de carreira que requer demissão deverá indenizar o erário pelas despesas que a União tiver realizado com os demais cursos ou estágios frequentados no país ou no exterior, acrescidos, se for o caso, daquelas previstas no inciso 2º do caput deste artigo, quando não decorridos. Letra A. 2 anos para curso ou estágio de duração igual ou superior a 2 meses inferior a 6 meses. B. 3 anos para curso de estágio de duração igual ou superior a 6 meses. 6. Foi revogada, mas tem o parágrafo 2º, onde a forma e o cálculo das indenizações a que se refere o inciso 2º do caput e o parágrafo 1º desse artigo serão estabelecidos em ato do Ministério do Estado da Defesa, cabendo o cálculo dos comandos da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Parágrafo 3º. O oficial demissionário, a pedido, ingressará na reserva, onde permanecerá sem direito a qualquer remuneração. O ingresso na reserva será no mesmo posto que tinha no serviço ativo e sua situação, inclusive promoções, será regulada pelo regulamento do Corpo de Oficiais da Reserva da respectiva força. Parágrafo 4º. O direito à demissão a pedido pode ser suspenso na vigência do estado de guerra, estado de emergência, estado de sítio ou em caso de imobilização. Artigo 117. O oficial da ativa que passar a exercer cargo ou empregado público permanente estranho à sua carreira será imediatamente demitido ex ofício e transferido para a reserva não remunerada, onde ingressará com um posto que possuía na ativa e com as obrigações estabelecidas na legislação do serviço militar, obedecidos os preceitos do artigo 116, no que se refere às indenizações. Ainda cumpre salientar que a jurisprudência pátria já se manifestou também no sentido da legalidade e constitucionalidade da indenização, quanto da análise da ação direta da inconstitucionalidade, que é a ADI número 1626. Vejamos. Ação direta de inconstitucionalidade, parte final do artigo 117 da Lei número 6.880, de 1980, Estatuto dos Militares da União. Na redação dada pela Lei número 9.297, de 1996, dever do oficial militar com menos de 5 anos de corporação de indenizar os custos decorrentes de sua formação, no caso de assunção de cargo ou emprego civil, supremacia do interesse público, ressarcimento ao erário, ausência de ofensa à liberdade de profissão e ao princípio da proporcionalidade, liminar indeferida a ação que se julgue improcedente, o desembolso pelo erário de custos adicionais destinados à preparação e manutenção de seus servidores, em especial
os do militares, com a finalidade de aprimoramento do corpo das Forças Armadas, não poderá ser negligenciado em razão da própria configuração constitucional da supremacia do interesse público e da integridade do erário. A norma questionada é similar a outras previstas na legislação do servidor civil, que prevêem a necessidade de devolução pelo servidor dos valores gastos pela União com sua formação profissional. Ausente ainda ofensa ao princípio da proporcionalidade, na medida em que a norma é adequada para o fim que se destina, sem agressão ou modificação do direito de liberdade profissional. A ação direta julgada improcedente, ADI 1626. Ainda cumpre esclarecer que, em observância aos concursos públicos para agente da Guarda Civil Municipal, já realizados pelo nosso município, bem como aos concursos de municípios vizinhos e demais órgãos de segurança pública, vê-se que é elevado o número dos pedidos de exoneração dentro dos primeiros anos de investidura no cargo, principalmente pelo fato de que muitos candidatos são os chamados concurseiros, ou seja, aqueles que prestam vários concursos e sempre estão à espera de serem chamados em diferentes órgãos de segurança pública, o que gera insegurança para a administração pública e prejuízo ao erário. Portanto, solicito a apreciação do incluso projeto de lei pelos nobres pares, a qual julgo digno de imediata aprovação, sendo que havia renova-se os protestos de elevada estima e distinta consideração. Campina Grande do Sul, 5 de maio de 2022, Biuliran Zanetti, prefeito municipal. Requerimento de informação número 6 de 2022. Solicitando o Poder Executivo informações referente ao Conselho de Pessoas com Deficiências. Considerando que o Conselho da Pessoa com Deficiência é um órgão que foi criado para acompanhar e avaliar o desenvolvimento de uma política municipal para a inclusão da pessoa com deficiência e das políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer e política urbana, considerando que deverá propor diretrizes das políticas públicas e fiscalização, controlar e deliberar sobre tais políticas, solicito informação detalhada das ações do Conselho da Pessoa com Deficiência no município, total de recursos destinados para atender os programas discriminados por políticas públicas setoriais, bem como relatório estatístico. Qual o saldo do fundo do Conselho de Pessoas com Deficiência? Como é feito os repasses, proporcional para as deficiências ou como está sendo aplicado? Relação dos recursos recebidos, da fonte e aplicados pelo fundo. Como está sendo o cumprimento do plano de metas, o plurianual, definido pela Conferência Municipal e Estadual, dentre as diretrizes quais já estão vigentes ou em andamento, e como estão sendo desenvolvidas e aplicadas as demais diretrizes. Sala das Sessões, 13 de maio de 2022, Nicéia Falavinha, vereadora. Indicação número 82 de 2022, solicitando que seja instituído o Programa de Incentivo à Sustentabilidade Urbana, IPTU Verde, que estabelece desconto progressivo no IPTU de imóveis que adotarem medidas de redução do impacto ambiental. Justificativa. A presente indicação visa instituir o chamado IPTU Verde, uma prática já adotada em alguns municípios brasileiros, onde se aplica desconto em diferentes níveis para contribuintes que adotarem práticas sustentáveis em sua propriedade urbana e representa um passo importante no caminho para a construção de cidades mais sustentáveis. O IPTU Verde é um exemplo de como os governos podem incentivar práticas sustentáveis sem necessariamente executar grandes obras públicas. A redução de tributação municipal para moradores e empresas que aplicam práticas sustentáveis e procuram estar em harmonia com o meio ambiente é uma forma de administração pública se colocar como um facilitador para que a sociedade possa assumir um papel com o futuro do nosso planeta. Dessa forma, a presente indicação visa incentivar práticas de sustentabilidade através da concessão do desconto do Imposto Predial Territorial Urbano, PTU. Campina Grande do Sul,
5 de maio de 2022, Felipe Veiga, vice-presidente, Carolina Mascarenhas, primeira secretária. Indicação número 83 de 2022, solicitando, junto ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do setor competente, solicitar providências no sentido de solucionar o problema de alagamentos na rua Juarez Bernardi, próximo ao número 794, no bairro Eugênia Maria. Justificativa. Tal solicitação se deve aos inúmeros alagamentos que, por falta de drenagem, está causando transtornos e prejuízos aos moradores da região. Campina Grande do Sul, 6 de maio de 2022, Carolina Mascarenhas, primeira secretária. Indicação número 90 de 2022, solicitando o Poder Executivo, através do setor responsável, que venha a ser estimulada a comunidade através de eventos culturais na cidade de Campina Grande do Sul. Justificativa. Fomentar nossa comunidade se faz necessário culturalmente para que o município se desenvolva de uma forma econômica, preservando as tradições e culturas locais. A cultura, como a educação, é um instrumento de formação do cidadão, servindo para desenvolver o senso crítico e possibilitar reflexões. Com a fomentação do poder público, o segmento social e cultural tende a crescer, gerando mais emprego e renda, implicando diretamente no desenvolvimento econômico de nossa cidade. Vale lembrar que, de acordo com a Carta Magna do artigo 215, cabe os papéis de proteger, fomentar e regular a todas as esferas de poder. O resgate histórico e cultural desperta nas pessoas a motivação de conhecer sua própria história, os tornando mais conscientes na importância de suas raízes diante da comunidade. Campina Grande do Sul, 11 de maio de 2022, Sérgio Carvalho, vereador. Indicação número 91 de 2022, solicitando o Poder Executivo a possibilidade de implantação de um sistema de iluminação pública mais eficiente e econômica, de LED, no município de Campina Grande do Sul. Justificativa. Empreendedores da nossa cidade destacam com frequência a importância de um sistema de iluminação mais eficaz, visando a segurança e economia. Muitos pontos de comércio acabam fechando seus comércios mais cedo, devido à inadequada iluminação no local e, consequentemente, insegurança. Atualmente, o sistema LED de iluminação pública estão sendo aplicadas em várias cidades brasileiras, onde são desenvolvidos com o objetivo de facilitar a sua compatibilidade e permitir o direcionamento correto da iluminação, apresentando mais economia, melhor aproveitamento energético, mais segurança e conforto visual, sustentabilidade e instalação simples. Com a mesma saída de luzes, as luminárias LED são 80% mais econômicas que lâmpadas incandescentes e 30% mais econômicas do que as lâmpadas fluorescentes, o que faz uma grande diferença no consumo final de energia elétrica e, consequentemente, nos custos com a iluminação. Além disso, a vida útil das luminárias LED é superior a 50 mil horas. Portanto, a necessidade de troca e manutenção diminui consideravelmente e, como permitem menos calor, o uso do LED diminui os gastos com o sistema de refrigeração e reduz os riscos de curto-circuito. Campina Grande do Sul, 11 de maio de 2022, Sérgio Carvalho, vereador. Indicação número 92 de 2022, solicitando ao Poder Executivo a criação de uma unidade ambiental contendo diversas ações que prestem também serviços de manejo, poda e remoção, da arborização em logradouros públicos, calçadas, canteiros centrais, praças e parques, outras áreas verdes públicas municipais, com um canal de comunicação onde possa ser solicitado diretamente pelo cidadão nos casos de risco observado, onde as solicitações possam ser protocoladas também por telefone. Justificativa. Ações da Unidade de Educação Ambiental. Trilhas ecológicas nas unidades de conservação e parques, que têm como finalidade a manutenção dos recursos naturais e a preservação de espécies ameaçadas de extinção. Plantios educativos. As árvores
promovem a retenção e a infiltração das águas das chuvas, captam gases do efeito estufa, fornecem habitat para diversas espécies da fauna, mitigam os efeitos de ilhas de calor, produzem sombra e embelezam a cidade. Promovem plantios educativos de mudas de árvores nativas em escolas, instituições públicas e privadas e em espaços que não afrontem o plano diretor de arborização urbana. Palestras de educação ambiental. Palestras com cerca de 1 hora de duração desenvolvidas em escolas, universidades e empresas públicas e privadas sobre assuntos relacionados ao escopo de atuação da sustentabilidade e os objetivos de desenvolvimento sustentável na ONU. Os temas são consumo consciente e resíduos, fauna silvestre, posse responsável de animais, cães e gatos, campanha de adoção e cuidados com animais, flora, áreas verdes e mudanças climáticas. Contação de histórias. Atividades voltadas para o público infantil, visando a sensibilização sobre questões ambientais. As atividades ocorrem preferencialmente nas escolas e parques, inclusive no Parque Linear Timbu, e deverá ser pensado em espaço para a realização dessas ações. Outras ações: orientações de usuários das áreas verdes, acompanhamento de ações diversas e outras demandas vinculadas a temas atinentes à educação ambiental. Campina Grande do Sul, 13 de maio de 2022, Nicéia Falavinha, vereadora. Indicação número 93 de 2022, solicitando ao Executivo Municipal para que estude a possibilidade de instaurar em nosso município o recurso da telemedicina na rede municipal de saúde. Justificativa: a telemedicina, também chamada de e-health, incorpora diversos serviços e ferramentas de atendimento a pacientes através da internet, mas ela não se resume a consultas e abrange também laudos de exames disponíveis online, telelaudos, telemonitoramento, além de receituário e atestado médico digital. Campina Grande do Sul, 3 de maio de 2022, Felipe Veiga, vice-presidente. Indicação número 94 de 2022, solicitando junto ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do setor competente, adesão ao município ao projeto Caixa d'Água Boa. Justificativa: o projeto Caixa d'Água Boa é uma ação da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, a SEJUF, e da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, desenvolvida em parceria com os municípios. Realiza a disponibilização de uma caixa d'água e um kit de instalação às famílias em situação de vulnerabilidade social que não possuem caixa d'água no domicílio. Essas famílias recebem capacitação para instalação adequada e o subsídio financeiro de R$ 1.000 para viabilização da instalação. Desde 2020, o programa ultrapassou a marca de 4.000 famílias beneficiadas em 144 municípios. Campina Grande do Sul, 16 de maio de 2022, Carolina Mascarenhas, primeira secretária. Finaliza aqui, presidente, então, obrigado, a leitura. Vereadora. Ordem do dia. Coloque em única votação o regime de urgência solicitado no ofício número 242 de 2022 Executivo, referente ao projeto de lei complementar número 5/2022. Quem for a favor, permaneça como estão. O regime de urgência. Regime de urgência aprovado. Coloco em votação o projeto de lei complementar número 4/2022 do Executivo, altera a Lei Municipal Complementar número 22, de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de Campina Grande do Sul. Votação. Projeto de lei complementar número 4/2022, aprovado. Coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 5/2022 do Executivo, que acresce os incisos 5 e 6 ao artigo 22 da Lei Complementar Municipal número 31, de 20 de outubro de 2017,
que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná. Votação. Projeto de Lei Complementar 5 de 2022, aprovado. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 17 de 2022, do vereador Cleverson Dalprá, denomina via pública específica na localidade Palmeirinha, nesse município da Alta Providência. Senhor presidente, posso pedir para ler a biografia? Pode. Eu mesmo leio? Pode ler. Biografia. Pedro Carmito Dalprá, popularmente conhecido em Campina Grande do Sul como Seu Carmito, nasceu no município no dia 16 de julho de 1940 e por aqui viveu toda a sua vida. De família tradicionalmente campinense, foi criado por seus pais, Pedro Dalprá Neto e Maria Vidolin Dalprá, junto de 6 irmãos, e desde a infância foi sempre muito trabalhador, responsável e dedicado com suas obrigações. Trabalhava no serviço pesado junto de seu pai, de seu avô, dos negócios da família, como na plantação e venda de erva mate, criação de animais, lavoura e, posteriormente, na madeireira. Casou-se com Heloína da Silva Dalprá, com quem viveu ao seu lado por 60 anos, e tiveram 2 filhos, Vânia Dalprá Newton e Denis Dalprá. 3 netos, Gustavo Henrique Dalprá Machado Newton, Denis Igor Dalprá e Victor Dalprá. Uma bisneta, Clara Beatriz Dalprá. Após o casamento, seguiu trabalhando duro para promover o sustento da família. Trabalhava no mato, tirando toras de madeira pesada, puxando com boi de carga. Criou gado, lavoura e teve também sua madeireira. Por toda a sua trajetória de vida, trabalhou duro com honestidade, sendo reconhecido na região pela seriedade. Adorava andar a cavalo, participar de cavalgadas. Teve em seu terreno uma raia de corrida de cavalos, que antigamente era uma diversão nos finais de semana. Íntegro, sempre dedicado à família, filho amoroso e educado. Pai, avô e bisavô, extremamente cuidadoso e carinhoso. A família sempre foi seu bem maior. Seus últimos dias sempre foram pedindo para a família ficar sempre unida e auxiliando o outro. Deixou uma saudade imensa e um exemplo a ser seguido por todos. Veio a falecer aos 80 anos, no dia 28 de março de 2021, em decorrência de complicações da Covid. Campina Grande do Sul, 27 de abril de 2022, Cleverson Dalprá, como secretário. Então, está a história aqui do Carmito Dalprá. A gente fala para fazer homenagem em vidas, né? Mas, infelizmente, a vida prega essas coisas para a gente. E peço aqui para todos os amigos, aí, se possível, a gente vai homenagear a Estrada da Palmeirinha, começa aqui próximo à Serraria do Nascimento, aqui, e sai lá em cima, lá na Estrada dos Queimados. Então, se a gente pudesse homenagear todas as famílias, as pessoas que morrem, a gente homenagearia. Mas homenageando o tio Carmito aqui, o seu Carmito Dalprá, eu sei que está homenageando muito amigos de vocês. Perdemos muita gente aí para esse coronavírus aí. O tio Carmito morreu, 14 dias depois morreu a tia Heloína. Então, quantas famílias aqui perdemos? Tatinha, a esposa do Carlão, a Silmara. Quantos amigos da gente? Então é triste. Se a gente pudesse homenagear todo mundo, a gente homenagearia. Aos poucos a gente vai homenageando. Cada vereador aqui tem um sentimento por uma pessoa querida, e assim que é possível a gente faz. Então, gostaria aqui de pedir, sei que a família Dalprá está assistindo, não estão presentes aqui, mas estão assistindo. Então, gostaria do empenho de todos os nobres vereadores. Votação. Projeto de Lei número 17 de 2022, aprovado. Coloco em única votação a indicação número 75/2022 da vereadora Ana Carolina Mascarenhas, solicitando junto ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do setor competente, solicitar providências à Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, para que realize fornecimento e instalação gratuita de válvulas de retenção de ar, eliminadores de ar para hidrometros a todos os imóveis comerciais e residenciais do município. Votação. Indicação número 75/2022, aprovado. Coloco em única votação a indicação número 82/2022 do vereador Cleverson Dalprá, solicitando que seja instalado gravador de voz nos telefones de alguns departamentos da Prefeitura, Unidade de Saúde da sede, Jardim Paulista, Moradias Timbu, Jardim Flórida, Araçatuba, Secretaria de Infraestrutura, Departamento do Meio Ambiente, Central de Ambulância, Atendimento Central da Prefeitura e demais localização a critério do Poder Executivo. Votação.
Em discussão ainda, Palavra. senhor presidente. Isso aí também é um caso... Eu, particularmente, sendo um vereador, eu liguei e um funcionário acabou falando algo que foi infeliz no falar. Depois, para a gente provar, é complicado. Então, tendo essas gravações, hoje já tem na Polícia Militar, tem na Guarda Civil Municipal, tem na ambulância, pode ficar lá por um período de até 6 meses. É um aparelhinho de gravador que se coloca, não tem custo grande e de grande valia para futuras situações indesejáveis que acabam acontecendo. Senhor presidente, para discussão ainda, Palavra, Anderson. eu aqui pensei muito ao longo da semana sobre o requerimento do vereador. Digo que as boas ideias que sempre o vereador Cleverson traz, mas nessa aqui eu vou correr contra, Cleverson, por conta da questão do aumento de gasto por conta da compra dos... Quem não gosta de transparência não tem... É tua Senhor questão, presidente, a democracia. Senhor presidente, estou com a palavra. Com a palavra, Anderson. O Respeita ilustre a vereador palavra, Cleverson precisa respeitar o colega que está fazendo a fala para defender seu ponto de vista, né? Tá? Então, a educação ela tem que ser colocada nesse plenário e repassada para os demais que nos assistem pelas redes sociais e em casa. Então, voltando ao tema, eu acho que desnecessário, presidente e ilustres colegas, o gasto com o custo desse material nos órgãos públicos, feito que hoje todo mundo tem um aparelho celular que pode gravar a conversa com o atendente lá e, de posse dele mesmo, né, tá colocando como prova na ouvidoria ou no Ministério Público, assim. Então, a ideia de gravar não é ruim, mas eu acho que é desnecessário o gasto público com esta indicação do vereador. Mas sugiro a todos os usuários, né, de qualquer serviço público, se sentiram realmente, muitas vezes, desrespeitados pelo funcionário ou pelo órgão, que façam uso realmente de todos os objetos possíveis, gravação de vídeo, gravação de áudio, para comprovar o desrespeito por conta desses poucos funcionários que o fazem. Votação. Está 4-4? Não. 5 votos favoráveis e 4 contrários. É a maioria absoluta, né? Então, a indicação 81/2022, aprovado por 5 votos favoráveis e 4 contrários. Coloco em única votação a indicação número 85/2022 da vereadora Nilceia Falavinha, reiterando o pedido anterior, solicito que o Poder Executivo firme um acordo de cooperação técnica para implantar uma unidade de programa Armazém da Família no município de Campina Grande do Sul. Votação. Discussão? Com a palavra. Boa noite, senhor presidente, a todos os presentes e quem nos acompanha aí pelas redes sociais. O Armazém da Família é um programa muito importante, muito bacana, desenvolvido pela Secretaria Municipal Extraordinária para o Desenvolvimento da Região Metropolitana. Estive conversando em reunião com alguns assessores lá do Liversi, que hoje é o secretário, né? E a gente pontuou assim várias questões que são super importantes para atender a população de baixa renda. Hoje o Armazém da Família oferece produtos com 30% abaixo, né, das tabelas de preço. E esse programa ele visa atender, hoje nós temos em Campina Grande do Sul em torno de 9.000 famílias cadastradas, tanto no cadastro único, quanto no cadastro de Bolsa Família, que agora é a Renda Brasil, né? Mais Brasil. Então, a gente tem em torno de 9.000 famílias em condição de vulnerabilidade social, que o Armazém da Família viria atender essas demandas aí, oferecendo produtos e também
produtos da agricultura familiar do município, né? Alguns produtos que passam hoje pela unidade de transformação e agrega valor, o excedente das produções que é entregue para a merenda escolar. Então, a gente tem que valorizar o produto daqui, dos nossos agricultores familiares. A cooperativa hoje está desenvolvendo um trabalho fantástico ali, fornecendo produtos que vêm direto do produtor, com preço mais acessível. E com aquele projeto que a gente desenvolveu da unidade de transformação e panificação, hoje eles estão conseguindo vender pão para outras prefeituras, para atender a merenda escolar do Estado. Então, assim, a gente tem que pensar, né, em oferecer produtos mais barato para a população, né, campinense. 4 Barras tem esse convênio e as pessoas compram no armazém da família ali de Colombo, do Cabral, das unidades ali. Então, talvez uma parceria entre os municípios pudesse trazer para a nossa região o armazém da família e oferecer essa possibilidade. Então, eu já conversei aí com várias pessoas da Secretaria do Desenvolvimento da Região Metropolitana e é possível, e é uma demanda existente, e é um pedido da população. Sempre me falam da questão do armazém da família, o quanto seria importante. Então, peço apoio dos nobres para aprovar esse ato indicativo, para que o Poder Executivo Municipal analise a possibilidade de implantação. Vereadora Ana Carolina. Bem, vou de encontro com a ideia aí da nobre colega, até porque desde o mandato passado eu venho solicitando ao Executivo a implantação aqui do Armazém da Família, e eu acho que, uma vez que o armazém não pode ser feito aqui por questões, às vezes, orçamentárias, mas que possa, pelo menos, efetivar esse consórcio aí, ou essa, né, parceria com o Armazém da Família de Curitiba, aos moradores e munícipes de Campina Grande do Sul, principalmente nesse momento econômico tão crítico, fazendo com que as pessoas que já estão em situação vulnerável fiquem com maior dificuldade ainda, pela inflação que a gente está vivendo, de comprar produtos, inclusive só da cesta básica. Então, Nicéia, vamos fazer uma força conjunta aqui, com os nobres pares, para que a gente venha reivindicar e que isso venha acontecer de preferência ainda neste ano, né? Porque se faz extremamente necessário. O seu indicativo aí, ele está reiterando vários indicativos meus também e solicitações com essa questão da parceria e puxa, perdeu a palavra, o Armazém da Família. Então é isso, muito obrigada, parabéns, Nicéia. Segue a palavra, presidente. Votação. Indicação número 85 de 2022, aprovado. Coloco em única votação a indicação número 86 de 2022 da vereadora Nilceia Falavinha, solicitando ao Poder Executivo que atenda à reivindicação dos profissionais do quadro de educador infantil sobre o plano de cargos, carreiras e salários no Sistema Municipal de Ensino de Campina Grande do Sul. Votação. Discussão. Com a palavra. Mais uma questão aí referente ao quadro de educador infantil. Os educadores infantil, as pessoas que recepcionam as crianças nas creches, que cuidam da higiene, do asseio, da alimentação, controla o repouso, auxilia no planejamento pedagógico, prepara material didático, né? Desenvolve as atividades recreativas e acompanham o desenvolvimento das crianças, dos nossos campinenses pequenininhos que vão para a creche e ficam o dia todo longe da mãe. Então, o educador infantil, ele tem que ser valorizado dentro do quadro de servidor, e é uma demanda deles antiga, pleiteando a inclusão deles no quadro da educação, do regime da educação, que hoje eles estão no regime geral da prefeitura, não tem um plano de carreira, não tem uma valorização para aqueles que se qualificam, que fazem um curso de pedagogia, que vão em busca de se qualificar para dar o melhor, de fazer um melhor trabalho atendendo as nossas crianças.
Então, hoje, nós temos aí na rede de educação infantil no município, em torno de 0 a 2 a 3 anos, em torno de quase 3.000 crianças, se eu não me engano. É aproximadamente esse número na rede municipal. Então, a gente trouxe aqui uma demanda, porque o nosso mandato ele é participativo. Eu não faço aqui nenhum indicativo que eu tiro da minha cabeça, o que eu sonho, que eu acordo de manhã e quero fazer. Eu atendo o pedido das pessoas que se reportam, eu ouço a população, eu ouço os servidores e trago essas demandas aqui para a Câmara para serem debatidos. Às vezes já pode ter sido cobrado por alguns colegas vereadores, mas a gente está aqui reiterando o pedido, trazendo novamente ao debate e sensibilizando aí o poder público municipal, executivo, para que olhe o quadro do educador infantil. É uma categoria que se esforça muito, trabalha o dia todo com criança pequena, é complicado, e a gente está aqui trazendo ao debate, pedindo aí para que seja olhado as reivindicações que essa categoria tem feito, com a valorização salarial, com apoio na questão de qualificação profissional, bolsa de estudo. Então, é isso aí. Fica aqui o nosso reportar aí ao Executivo Municipal o nosso transpor, né, toda essa demanda aí do quadro de educador infantil do nosso município. Ainda discussão, senhor presidente. Também conversei pessoalmente com o prefeito, ele chamou o William do RH, foi feito o ofício, foi colocado em redes sociais, nos grupos dos educadores. Eles já acabaram até se mobilizando, já tiveram a primeira reunião com o prefeito. Então, todo o que vinha, esse requerimento da nobre vereadora, vem somando em favor dessa categoria que, como diz, é muito merecido. Então, tudo que for a favor do funcionário, do município, das coisas boas, sempre vem a somar. Votação. Indicação número 86 de 2022, aprovada. Coloco em única votação a indicação número 89 de 2022 do vereador Cleves Dalprá, solicitando ônibus adaptado com espaço para 2 cadeirantes e elevador para transporte dos alunos da PAI do município. Votação. Isso aí também, discussão ainda, né, senhor presidente? Discussão. Hoje o município possui o ônibus com adaptação para um aluno nos documentos. Então, teria que ter um ônibus com 2 ou 3 espaços para cadeirantes. A documentação pode ser mudada, mas, porém, não tem. Tem rota que precisa mais espaço para cadeirante, e não tem. Recentemente, através de uma emenda aí que eu fiz, solicitado pela Associação de Moradores da Terra Boa, foi conseguido um ônibus com 29 lugares, e o ônibus adaptado. Como a associação, o ônibus veio, para o município, acredito que até a associação vai acabar cedendo esse ônibus aí, ou juntamente aqui, com o município, para a PAI. Então, fica o pedido feito aí para atender nossos alunos da PAI. Votação. Indicação 89 de 2022, aprovado. Declaro encerrada a sessão. Convido os senhores vereadores e senhoras vereadoras e senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizado em alguns minutos.
Declaro aberta a 7ª sessão extraordinária do primeiro período de reuniões do segundo exercício do mandato da 17ª legislatura. Ordem do dia. Coloco em segunda votação o projeto de lei complementar número 5/2022 do Executivo, que acresce os incisos 5 e 6 ao artigo 22 da Lei Complementar Municipal número 31, de 20 de outubro de 2017, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná. Segunda votação. Projeto de Lei Complementar número 5/2022 aprovado. Declaro pronunciamentos. Com a palavra, vereador Ismael. Boa noite, vereadoras, boa noite, vereadores presentes, boa noite à população que está nos assistindo. Mais aí uma semana que se inicia, de grande trabalho. Passando aqui para agradecer também os vereadores aí que apoiaram no indicativo sobre a internet no interior. É uma demanda que é do Ribeirão até o Palhoça, existe a internet lá sim, mas uma qualidade muito difícil, os valores também não são valores cabíveis àquela população. Eu fiz um trabalho de um projeto junto com a empresa Infinity lá, e a gente fez o mapeamento da área, e nesse mapeamento a gente conseguiu, aí, a empresa investir aí 120 mil de cabos, e passou a internet para aquele povo lá, e a gente ficou muito feliz, muito grato por ter chegado aí a internet para eles, para os empresários, para aqueles que estão naquele lugar, tem muita gente fazendo faculdade. Então essa aí é a importância de a gente visitar. Visitei, levantei a situação, conversei com a empresa acatou e está fazendo aí um trabalho muito excelente, não somente para a comunidade, mas também para o município. Está somando para levar uma internet de qualidade, foi um indicativo em ofício que nós fizemos. Fizemos bastante visitas aí com a população. Tem algumas reclamações aí que são mencionadas dos munícipes, a saúde. A gente está visitando as unidades, averiguando as questões. Eu sei que há uma grande dificuldade aí nos atendimentos, e tem muitos funcionários bons, sim, dentro da saúde, e tem alguns que pagam por aqueles que são ruins. Eu vi aí uma situação de atendimento, muita reclamação na hora de chegar, abordar os munícipes, então já estive conversando com o secretário, levei essas informações a ele. Ninguém é melhor do que ninguém, todos nós precisamos um do outro. Mas quando o município procura uma unidade, é porque ele está precisando de um atendimento, e muitas vezes vai com a carga negativa da doença, da dificuldade, e recebe também um tratamento aí que não é acessível, um tratamento que não é de qualidade. Então, deixo aqui aberta essa questão, e dependendo de nós aqui, vereadores, cada um aqui tem seu espaço, seu trabalho, se dedica, conhece, porque quem visita conhece, quem anda conhece as necessidades e sabe o que está falando, né? É duro quando alguém fala algo que não sabe, mas quando a gente visita, levanta a informação, eu tenho certeza que o prefeito tem feito um excelente trabalho na saúde, o secretário também possa aí, colaborar nessa questão, e juntos nós podemos aí somar e fazer a diferença. Desejo a vocês aí uma boa semana e que Deus abençoe a todos. Também deixando aqui, presidente, o Paiol de Baixo, lá, a associação, sempre está assistindo lá. Eu achei bacana essa união deles, porque eles assistem a sessão, ouvem as questões dos vereadores aqui, e isso é muito importante acompanhar o que cada vereador está fazendo. Deus abençoe. Vereadora Nilceia. Boa noite novamente aos que nos assistem e aos presentes aqui em plenário. Hoje eu quero registrar aqui que eu fiz um pedido de informação sobre o Conselho da Pessoa com Deficiência. Nós temos aí vários setores que devem, em conjunto, desenvolver políticas públicas em favor da pessoa com deficiência. Eu pedi informação com relação ao fundo, quais foram os recursos destinados, o que está acontecendo nesse ano, que já estamos aí quase no final do primeiro semestre. E corrigir aqui, né, que também eu falei, Auxílio Brasil, né, o benefício que as pessoas de baixa renda, que na hora, assim, às vezes dá um branco. Mas precisamos aí implantar o Armazém da Família para atender a população campinense. O mais breve, é uma urgência neste momento de dificuldade financeira que o nosso país atravessa. E o futuro a gente sabe que é preocupante ainda, né, que a gente está sofrendo consequências sérias
e precisamos estruturar uma forma de dar apoio às famílias de baixa renda. Então, fica aqui o ato indicativo aprovado. Vamos cobrar aí que o poder público inicie as tratativas administrativas para viabilizar a implantação do Armazém da Família. Quero aqui agradecer o secretário da Infraestrutura, engenheiro Júnior, que eu fiz algumas reivindicações para ele nessa semana e a semana passada, e ele me deu retorno, atendeu a população do Cerne com a manutenção da estrada. Eu dei uma passadinha rápida lá, está ficando muito bom o trabalho. E também os buracos, umas crateras que tinha na rodovia, onde estava estourando o pneu do pessoal, também foi feito o reparo. Então, aqui a gente está para cobrar, reclamar, levar e encher mesmo a caixa postal do secretário e do prefeito, mas também agradecer quando é feito um bom trabalho e os nossos pedidos, que são os pedidos da população, são atendidos. Então, também quero aqui falar com relação ao indicativo das atendentes infantil, que é uma demanda antiga e que precisa ser visto, né? A gente trouxe aqui toda essa especial função que é feita, né, da categoria, toda essa dedicação, e a gente espera aí a valorização e o reconhecimento desses profissionais do município. No mais, desejar uma semana abençoada a todos e até a próxima. Vereador Anderson. Senhor presidente, ilustres vereadoras e vereadores, meu boa noite. Boa noite a todos que nos assistem no plenário da rede social. Primeiramente, aqui, um informativo, né? A gente tem sido procurado pelas redes sociais e também no particular, perguntando sobre a questão da saúde, né? Na questão do atendimento com consultas e também com a questão de remédios, e a gente passa algumas informações que estão ocorrendo, que já foram passadas nessa casa, mas não custa melhorar a informação. Então, foi feito um chamamento PSS de 4 clínicos gerais de 40 horas, 3 clínicos gerais de 20 horas, 2 psiquiatras, 1 pediatra, 1 ginecologista e 1 fonoaudiólogo nesse primeiro momento, aguardando a apresentação dos mesmos para tomar posse do cargo, né? Então, a gente demanda desse fechamento dessas pessoas que muitas vezes fazem o concurso, né, fazem a inscrição, mas não assumem, né, essas cadeiras, essas posições, protelando a ocupação desse cargo e atendimento ao público. Então, a gente está nesse momento da situação. Quanto aos remédios, a falta dos remédios, elas têm várias causas que estão sendo anunciadas nos meios de comunicação, que é a questão de lockdown na China, questão de importação, dificuldade de recebimento dos portos, por greve dos portos, questão do aumento do dólar, da guerra. Então, todos esses fatores são anunciados nos meios de comunicação como um dos problemas que estão gerando essa falta de medicação. Só para termos de curiosidade, por exemplo, a prefeitura teve 2 ou 3 licitações desertas, onde que não apareceram as empresas participar dessa licitação. Então, por falta realmente do medicamento. Dentre um deles muito importante, que é a amoxicilina com clavulanato, entre outras, né? Foi selecionado alguns, como ibuprofeno, paracetamol, já foi conseguido licitar, mas muitos ainda faltam em conversa com o secretário de Saúde. Então, é um problema, bem dizer, mundial, e bem visível em todos os municípios, se todos perguntarem. Um grande momento também é a situação do que está ocorrendo. Boa parte dos hospitais de referência tiveram um aumento muito grande dos casos de Covid, né? Tanto o Rocio, como também o do Angelina Caron, teve um aumento de ocupação de leitos. Tem que ficar muito sobre aviso, eles estão em alerta laranja nesses estabelecimentos hospitalares, e as UPAs estão atendendo com uma grande sobrecarga até esses casos de Covid. E agora, para fechar, senhores vereadores e vereadoras e presidente,
uma reflexão, né? A gente, como educador, a gente fala isso. É engraçado que a gente, enquanto exemplo, a gente pede muito respeito, bom atendimento e harmonia, né, no trato público. Mas, muitas vezes, quem pede não o pratica. Então, é muito fácil pedir esta ação para com os outros e a gente não praticar. Fica a reflexão para essa noite, presidente. Meu boa noite e até a próxima sessão. Primeira secretária, Ana Carolina. Boa noite a todos, aos colegas aqui presentes, ao público que nos assiste aí pelas redes sociais, ao pessoal aqui da Casa do Administrativo. Hoje foi colocado novamente a indicação sobre um programa de desconto do IPTU, que chama IPTU Verde. A indicação hoje ela veio aqui para a leitura da Casa, a indicação número 82, mas essa indicação está reiterando o indicativo de projeto de lei número 1 de 2018, também feito em parceria com o vereador Felipe Veiga, eu e o nobre colega, e está aí reiterando também o indicativo de projeto de lei número 15, de 23 de setembro de 2019. Pois bem, por que eu estou colocando isso em pauta? Porque, um pouco porque a minha gestão ela tem sido pautada no equilíbrio socioeconômico e socioambiental, porque está tudo interligado, a sociedade, o meio ambiente, a economia, tudo tem responsabilidade e consequências. E a maneira como o mundo está caminhando se faz extremamente necessário a gente repensar o modo de viver, o modo de gastar, o modo de consumir coisas o tempo todo, porque os recursos eles não são eternos, eles são limitados. E, de certa forma, nesse ano, com pandemia e tudo mais, nós já estamos com falta de recursos, por exemplo, para fazer copos descartáveis. Os plásticos já tem uma falta disso no mercado mundial. Nós estávamos com problemas de produção de chip, por falta de uma certa matéria orgânica na produção desses chips. Os chips que vai em quase tudo hoje que a gente consome de eletrodoméstico, carro, televisão, vários utensílios dessa natureza. Então, esse repensar, e nós, como um ente federativo mais próximo ao cidadão, que são o município, eu acho de extrema importância cada poder executivo, seja no nível municipal, estadual e federal, tomar isso como uma responsabilidade e tomar as providências mediante ideias como essa, entre outros, que outros colegas também têm aqui nessa casa, a nível federal e tudo mais. Em 2019, foi aprovado, na sequência, sancionado um projeto de lei de minha autoria, que solicitava a instalação de placas solares no município. É outra forma da gente repensar o consumo energético tão oneroso hoje para todos, né? Nós já estamos fazendo praticamente 3 anos da aprovação da lei. A princípio, eu tenho conversado com o nosso prefeito, que tem dito que está em licitação a instalação dessas placas solares nas escolas municipais, primeiramente, e faço aqui um pedido, inclusive, presidente, desculpa, aproveitar o ensejo, mas que nós aqui dessa casa também começamos a tomar providências nesse sentido, aproveitando a legislação já em vigência, né, da instalação das placas solares, e vamos começar a dar um bom exemplo. Então, era mais isso que eu queria dizer nessa noite, agradecer a todos, agradecer o Senatal, que me pediu para agradecer ao prefeito e ao secretário de Infraestrutura, o Júnior, foi feito um serviço que ele ficou muito satisfeito lá com os moradores do Capivari, de uma estrada que foi consertada lá, que estava muito esburacada. Então, aí um agradecimento ao seu Natal, lá do Capivari. E está aí o seu recado, seu Natal. No mais, então, agradecer e desejar a todos uma boa semana e que todos fiquem com Deus. Vice-presidente Felipe.
Boa noite a todos. Eu só gostaria de reiterar o pedido da vereadora Nilceia, como ela bem colocou, embora não estivesse aqui, né, na legislatura passada, e os pedidos foram vários, e só para destacar um, Nilceia, a questão da Bolsa de Estudos já é lei na cidade. A lei 444 de 2017, acho que existem as regras ali que, de fato, precisam ser melhoradas. Por que eu citei a vereadora Nilceia? Porque, às vezes, quando a gente fala, né, da pessoa que começa a fazer as coisas agora, dá a impressão que a gente está falando especificamente para a Nilceia. Mas, hoje, eu quero colocar aqui que lá atrás, teve gente que teve a oportunidade de pensar bem no encaminhamento das educadoras dentro do plano de carreira, aceitou a mudança, não foi dito nada a respeito disso, e hoje as pessoas estão utilizando desse tema, e que me parece que falha a memória dessas pessoas, que lá atrás não estiveram lutando a favor das educadoras, quando tiveram a oportunidade. A Câmara, pelo que me consta, desde 2017, são vários os pedidos. Passou 17, 18, 19, 20, 21. 21 acho que não foi muito por conta da pandemia, agora 22 esse pedido retornou. Existe, sim, uma dificuldade jurídica para fazer todo esse processo, a gente sabe dessa realidade, toda a dificuldade jurídica. A Câmara sempre se colocou à disposição, inclusive, foi em 2019, Cleverson, que a gente teve reuniões lá, inclusive foi na casa do patrão, com as educadoras, o prefeito junto. Então, eu acho que nós precisamos fazer um esforço maior aqui dentro da Câmara, né? enquanto vereadores mesmo. Porque todos nós concordamos, eu já estava falando com o Anderson e o Café aqui antes da sessão, sobre a importância do trabalho das educadoras. Todo mundo reconhece. A questão da remuneração tem que ser compatível com a importância do cargo. Claro que, quando as pessoas fizeram o concurso, tinha lá o salário, mas as necessidades elas vão mudando de acordo com o tempo que vai passando. O número de crianças vai aumentando e também vão aumentando as especificidades dentro de uma sala de aula. Quem faz parte da educação sabe quão complexo está se tornando trabalhar com a educação, porque os laudos psicológicos e psiquiátricos eles têm melhorado e mudado muitos protocolos, identificando mais problemas, né? Vamos colocar problemas entre aspas aí, né? Então, de fato, nós aqui damos o maior apoio às educadoras aí, e as nossas portas sempre estiveram abertas e a gente vai continuar cobrando. Mas a gente não vai esquecer de quem lá atrás esqueceu delas e hoje faz de conta que está do lado e lutando. Quando teve a oportunidade, não abriu a boca, não falou nada, permitiu a mudança de quadro e agora quer se fazer de bom samaritano, tentando politicamente angariar alguma coisa. Isso a gente não pode aceitar enquanto seres humanos mesmo. Esse tipo de atitude, eu acho que a gente tem que começar a expor. No mais, muito obrigado a todos e até a próxima. Então, quero agradecer a todos os que nos assistem, presencial e pelas redes sociais. Meu boa noite a todos. Declaro encerrada a sessão e convido os nobres vereadores e vereadoras. Estou falando errado toda a vida, né? Vereadoras e vereadores, para a próxima sessão ordinária, que será realizado 23 de maio de 2022.